né, Rosina? Quando a gente vê uma palestra dessa, como a palestra da Volvo, e a gente vive ainda num país onde morre muita gente, e principalmente tem muitos sequelados, né? Agora, a gente fala desse tema há 6 anos. E palestra sobre esse tema, sou convidado para ir, né, principalmente Semana Nacional do Trânsito, todo mundo falando, e se fala muito sobre cultura, que tem que mudar a cultura, mas isso, eu especificamente falo sobre 6 anos, eu imagino que você fale há muito mais tempo sobre isso, mas os números diminuem um pouco, os números sequelados são muito altos ainda, e aí você vê a tecnologia tentando vir para resolver o problema, é o carro autônomo, é os aplicativos, é a telemetria. Quanto que você acha ainda que a gente tem que ter esperança que vai existir uma cultura, porque se 95% dos acidentes, uns falam 98%, outros 95%, outros 92%, se 95% dos acidentes são negligência humana e a gente precisa que as pessoas sejam mais conscientes, o quanto disso ainda a gente pode ter esperança que vai ser uma questão cultural e as pessoas vão falar, não, aprendi, eu não posso mais utilizar celular enquanto dirige, que a tecnologia acaba sendo, né, indo para o lado negativo, ou quando você acha que a tecnologia vai ter que vir com força mesmo para substituir o papel do homem? Eu acredito que é um conjunto de coisas que temos que aproveitar, todas. Temos que aproveitar a tecnologia, sim, acredito muito na tecnologia, temos que aproveitar a legislação, temos que melhorar, talvez, a oportunidade da fiscalização, mas, principalmente, nós precisamos da conscientização. E falar em conscientização, muito falamos, mas às vezes de forma muito superficial. Conscientizar não é informação apenas, é ir muito mais profundo, buscando a conexão entre valores e comportamento. Então, eu acredito muito na evolução do ser humano, né? E, claro, no trânsito, nós temos, você sabe, uns 30 anos de experiência trazendo soluções relacionadas à segurança viária e começamos com treinamentos apenas, e treinamentos muito voltados para a parte técnica. E essa talvez fosse a necessidade do momento, mas vieram outras necessidades, veio a necessidade de olhar para a segurança de uma forma muito mais abrangente, entendendo, né, qual é o risco de uma determinada operação, como estão esses motoristas, como são contratados, onde eles trafegam, o que eles fazem, entender realmente o contexto deles, né? E a partir daí veio a necessidade de trazer outros tipos de treinamentos, e hoje muito mais voltados para o biopsicossocial. Então, quando nós queremos falar em conscientizar, é claro, a nossa experiência é com empresas, né? E aqui a necessidade é social, né? Mas precisamos fazer o nosso papel trazendo essa coerência, e essa coerência nós vimos também que, ok, começamos essa transformação de conscientizar profundamente, de integrar esses valores de segurança nos condutores, mas aí também vimos que essa necessidade vem no gerente e vem no CEO e presidente, porque é daí que vamos realmente transformar uma cultura de forma permanente. Então, nós estamos comprometidos nisso, em transformar o ser humano, que tem muito a ver com toda esta proposta que você trouxe, de tempo, vida, né, de coerência, de fazer o que é certo, de... César Uriani. Beleza? Coisa mais feia interromper uma conversa, né, gente? Por favor, César. Eu só vou te perdoar porque você estava no banheiro. Pior que estava. O microfone está aí do lado. Não, então, é isso, esse é o nosso compromisso, trazer essa transformação profunda do ser humano. É claro que para isso tivemos que agregar a toda essa questão da segurança viária desde o ponto de vista técnico, né, e tecnológico, outros desenvolvimentos em nosso pessoal, muito voltados para o ser humano, para a expansão de consciência mesmo. E aí estamos nesse caminho, trazendo essa Eu acho união. encantador isso que você faz, porque essa visão mais ampla, né, que não é olhar só para o treinamento de modo frio, de você ir lá e você tentar entender o ser humano de uma forma mais ampla, mais completa e mais complexa também, né? Porque a gente vive tempos hoje
que as pessoas precisam se encontrar com si mesmas também, né? Não é só uma questão de doutrinar, né? E principalmente com as empresas, né, César? O grande desafio que elas têm, você vai lá e dá um treinamento para as pessoas, mas se elas não entenderem, a gente fala muito dos indicadores e dos números, e eles parecem indicadores, mas não são indicadores. Um dos vídeos que eu acho mais incrível é aquele vídeo que perguntam para uma pessoa qual seria o índice aceitável. Ele fala, morre X pessoas, quanto que você acha que seria aceitável? Aí ele fala 1, né? E aí, de repente, ele olha, vem os familiares, e se esse 1% fosse a sua família? E eu acho incrível por isso, porque o certo é o 0, é ninguém, porque alguém vai estar sofrendo, alguém está... E se a gente não despertar esse nível de consciência das pessoas, não é só o treinamento, a educação, ele ficar mais... ele entender o carro. Eu acho que isso é importante, mas existe uma importância muito grande também das pessoas se encontrarem consigo, né? Porque a gente vê... o trânsito ainda é muito estressante, e cada vez mais nos grandes centros. Então, eu vi, alguém passou um slide ontem que foi engraçado, e ele não explicou, hoje, ontem, não sei quem lembra, que ele falou o que a pessoa faz dentro do carro. Eu quase peguei o microfone para falar. Ele falou, o que a pessoa faz dentro do carro na hora do trânsito? Aí ele fala, X%, a grande maioria, fica ouvindo música. Aí depois, 18% mídias sociais. Aí 12% fica, tipo, escrevendo alguma coisa. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, se ele deve estar num ônibus, né? Ou ele está de Uber. Porque se ele estiver dirigindo um veículo e naquela pesquisa ele estiver fazendo todas aquelas coisas, justifica esse péssimo comportamento que gera, enfim, tantos problemas para a nossa sociedade. Sim. E eu acho que temos um desafio, e que é um desafio que muitas vezes temos que ter coragem, como falava o João, né? Que nós, às vezes, quando estamos próximos, dentro de uma empresa, trabalhando, encontrando onde está esse gap, vemos que o gap está, muitas vezes, entre os departamentos, entre os valores que querem ser implementados e o que realmente acontece na operação, entre os departamentos que têm objetivos, às vezes, antagônicos, né? E eu não estou falando isso como uma crítica, mas sim como uma área de oportunidade para que possamos olhar para esses valores de uma forma com união, né? Que realmente eles estejam à frente. E falando em quando os valores realmente estão à frente, nós conseguimos agir conforme eles, independente de situações ou circunstâncias. Que é outro aspecto que nós vemos muito, né? Às vezes, queremos ter um comportamento seguro no trânsito, mas acontecem coisas e tudo se inverte, as prioridades, né? Tenho que fazer essa ligação, é urgente, não vai acontecer nada. E, com isso, perdemos a capacidade de avaliar bem os riscos, né? Então, assumimos, às vezes, uma vez, uma outra vez, até que, né, perdemos o controle. Rosina, você fica nervosa alguma vez na vida, não? É que você fala com tanta calma, assim, que até dá uma paz, não dá, César? Ela vai falando... Mas é que, olha, ele leva vantagem, ele está acostumado. E eu estou tentando. Não, mas eu te conheço já, você sempre Ela é manda assim. bem, não manda bem, pessoal? Você Uma salva de palmas para ela. Salva de palmas para a Rosina. A delicadeza, a elegância com que ela fala, parabéns. Não, e é sempre assim, não é só porque você está nervosa, é uma elegância e uma calma que inspira. Eu fico com vontade de dirigir melhor só te ouvindo. Eu saio daqui e falo, vou dirigir melhor. Você consegue fazer isso, César? Ou você tem que dar treinamento? Só falando você consegue ajudar as pessoas? Não, assim, eu peguei a conversa aqui no meio do caminho, tudo tal. Eu estava perguntando se a tecnologia vai resolver o problema que a cultura não está resolvendo. Até a página 2. Eu tenho certeza que só até a página 2. E o que eu quero dizer com isso? A gente pode acabar desenvolvendo as maiores e melhores tecnologias, né, quase que como colocando um supervisor em cima, mas se a coisa não vier de dentro para fora, ela tende a ter, eu acho que, uma vida curta, né? Alguém, em algum momento, disse que o brasileiro ele só vai aprender alguma coisa quando você bater na parte que mais dói nele, que é o bolso. E está errado, né? Está comprovadamente errado, porque isso fez com que nós tivéssemos hoje
milhares e centenas de marginais andando na rua. Deixa eu explicar o que são marginais. Marginais são aquelas pessoas que estão à margem do que é o ético e do que é moral. No entanto, você dirigir um carro onde a sua carteira está cassada, você está à margem do que é correto, tudo bem? Por quê? Você pega uma infração como, por exemplo, ultrapassar em faixa contínua, que é tido como uma contramão. Essa infração, ela subiu para R$2.000, e se você tomar 2 multas dessa num ano, você fica sem dirigir um ano. Essa multa aumentou de 2016 para 2017. Quando você fala de uma infração, como por exemplo, ultrapassar pelo acostamento, que também são R$2.000, uma infração... suspensão imediata também. E suspensão imediata da carteira, ela aumentou. Então, alguém contou uma mentira lá atrás, sobre o ponto de vista do que é educar o brasileiro, e deixaram de investir de verdade numa educação que, como você falou, que perdoa. Eu, durante 13 anos, mais ou menos, eu fiz o treinamento do BMW Driver Training, e eu sempre me orgulhei de nunca perder ninguém. O que significa não perder ninguém? Chegar pessoas das mais ansiosas, as pessoas são muito diferentes, Flávio. As pessoas têm necessidades diferentes, as pessoas têm histórias diferentes. De repente você pega uma pessoa em que ela tem medo de dirigir, e ela está quase entrando no processo de síndrome do pânico, e você ter a calma e a paciência de conversar com essa pessoa, entender como ela é, o que passa por ela, ser quase que um psicólogo, e de repente essa pessoa te dá um abraço, porque hoje ela está conseguindo dirigir um carro, coisa que ela não conseguia. Ao mesmo tempo, aquele infrator que você tem dentro da tua empresa, que é um cara extremamente agudo, em vez de trocar Pedro pelo João, por que você não se dedica a tentar mudar essa pessoa e convidá-la a fazer parte de um público seleto de pessoas que têm qualidade de vida no trânsito, que vivem muito bem no trânsito, sim. Eu dizia, nos painéis que eu estava participando, que quando eu venho vindo na rodovia dos Bandeirantes a 120 km por hora e vem um carro a 110 à minha frente, eu me aproximo dele, quando eu vejo que esse sujeito espontaneamente, ele dá a seta e vai para a direita, eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação que esse cara é um cara tão bem resolvido, que não é um carro a mais na frente, um carro... E o mesmo problema, e eu quero aqui fazer um convite para vocês, tem gente que sai de casa dizendo assim, lá vou eu ter que enfrentar aquele trânsito caótico. O cérebro, ele é um ouvinte, atento e obediente. Seu cérebro entendeu, você está indo para uma guerra, você se preparou para uma guerra. Agora, tenta sair de casa, pensando assim, nada vai me tirar do sério, e quero, dentro desse mundo caótico, desse sistema caótico, ser cordial. Eu faço essa experiência nos meus dias, e é fantástico. A coisa que eu mais quero fazer na vida hoje é encontrar uma faixa de pedestre. É tão gostoso parar numa faixa de pedestre. E a hora que você está passando a faixa de pedestre, que você olha para ela assim, e você sai louco para querer ser cordial, e encontra a faixa de pedestre, e claro, pessoas querendo atravessar, a hora que você para, acontece um momento, uma coisa mágica, que eu vou fazer aqui agora com vocês. A coisa mágica é mais ou menos assim, vocês estão dirigindo e pararam numa faixa de pedestre, tudo bem? Bem. Olha o que acontece. Véi, isso não tem preço. Uma pessoa que você nunca viu na tua vida, e você não foi bonzinho, você fez uma obrigação, que é parar numa faixa de pedestre, de repente a pessoa faz assim para você, uma pessoa que você nunca viu. Gente, desejar a paz de Cristo para o irmão na igreja é fácil. Deseja a paz de Cristo para o motoboy aqui na Marginal. Mas é ali que você faz a diferença, irmão. Então, o trânsito, para mim, se me permite, ele é uma grande oportunidade de você testar e avaliar o seu autocontrole, de perdoar. Levanta a mão para mim aqui, quem nunca fechou alguém. Quero acreditar que todo mundo já fechou alguém. Pergunta, vocês fecharam porque quiseram? Mas quando alguém te fecha, o que você faz? Gente, ninguém fecha alguém porque quer. E basta alguém fechar você, o que você faz? Já sai xingando, já sai criando aquela quiçaça toda. Perdoa. Teve uma situação que virou a minha cabeça, sabe quando? Não sei se alguém já leu o livro ou viu o filme, A Cabana. Quem já viu esse filme? Chorou um pouco ou não?
Eu chorei pra cacete, velho. Oh, desculpa, cacete é um palavrão pedagógico. Cara, perdoa, bicho. Perdoa. Eu acho que o trânsito, ele nos dá uma oportunidade de perdoar tanto, de olhar para o outro com um outro olhar, que não tem como você depois chegar no seu trabalho e você não ser diferente. Não tem como você chegar na sua casa e ser diferente. Eu estou dizendo de coisas que eu experimento. Gente, eu nunca, nem sempre fui tão bonzinho quanto eu estou hoje, tá? Eu já tirei racha na Pan-Americana, eu já errei pra caramba. Só que quem já errou sabe como é que eu vivo muito melhor hoje. Saio mais cedo nos meus compromissos. Faço questão de dar uma parada. Eu encontro alguns amigos ainda que falam assim: rapaz, eu daqui de Campinas em São Paulo eu faço em 40 minutos. Falei, porque você é uma besta, né? Porque para ir daqui a lá é 1 hora, ainda você para tomar café, tudo bonito. Torne a sua vida mais fácil. Vocês sabem que eu recentemente, eu estou monopolizando aqui, mas eu vou terminar. Há uns 2 ou 3 meses atrás, eu estava no programa da a Fátima Bernardes, e é intimidade, né? Vocês sabiam que eles se separaram? Enfim, e aconteceu um negócio curioso lá, porque quando a Duda, que é a produtora do programa, me ligou, Cezinha, participar do encontro e tal, era por conta do número de pessoas que estavam dirigindo o carro com carteira cassada. Vocês lembram de um evento que aconteceu na Imigrantes, onde uma Mercedes bateu na traseira de um EcoSport e matou 4 pessoas dentro do EcoSport? Nem o cara da Mercedes tinha que estar ali, porque a carteira dele estava cassada, e nem o cara do EcoSport tinha que estar ali, porque a carteira dele também estava cassada. A gente foi lá por conta disso, o número de pessoas que estão dirigindo o carro com a carteira cassada, e por conta, vamos já dar uma pedrada aqui, o cara que é diretor do Detran de Minas Gerais, que tinha 120 pontos na carteira, e a carteira dele já tinha sido cassada 2 vezes. Quando a Duda falava comigo, pelo telefone no Viva Voz, eu fiz a pesquisa de pontuação da minha carteira. Da minha carteira. Duda, segura aí. Tirei uma foto e mandei para ela. Lá estava assim, condutor 100 pontuação, 100 com S, tá? 100, não é 100 de 100, é 100. E mandei para ela, cara. Quantas vezes, você com certeza passa por isso também, você vai numa empresa e 50% dos colaboradores não tem multa, 50% tem multa, dos 50% que tem, 35% só tem uma multa, mas tem uns 10 ou 15%, rapaz, que são sempre os mesmos, e no meio desses 10 ou 15, tem um diretor, o diretor financeiro, tem um cara de gestão, e é gozado que a multa, muitas vezes, e a pontuação para o cara que dirige um Uno com uma escada no teto, o gestor de frotas vai lá e... Mas o diretor, ninguém põe a mão no cara. Gente, uma frase que a gente aprendeu, né? O ano passado, o exemplo, desculpa, a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu dirijo mais calmo hoje, eu tenho um cara que me faz dirigir melhor, o Enzo. Eu tenho certeza que o Enzo vai dirigir como eu dirijo, e eu não quero que o Enzo beba e dirija, então eu não faço. Eu não quero que o Enzo ande sem cinto de segurança, então eu não faço. Eu não quero que o Enzo, durante a noite, esteja digitando no WhatsApp enquanto ele está dirigindo. Para isso, eu não faço. A palavra convence, o exemplo arrasta. Muito bom, César. E, Rosina, uma coisa que eu fico pensando também, que é a base, né, que é a formação. Eu lembro que, eu não sei o quanto que as pessoas sabem dirigir, que às vezes não é só negligência, tipo, o cara escolhe. Às vezes, a gente fez uma experiência não, tinha um determinado cliente que estava com muita dificuldade, e nós encaminhamos ele, 20 colaboradores deles, eu vou falar o nome, é os Correios. Nós pegamos 20 colaboradores do Correios e a gente levou para um treinamento, em pista, ficaram um dia treinando. Quando terminou o treinamento, e 20 colaboradores que já trabalhavam um bom tempo lá, distribuindo encomenda e tal. E no final do treinamento se identificou que dos 23 não sabiam dirigir. Não sabiam dirigir. O pessoal que fez o treinamento mandou um relatório para a gente e falou assim, olha, esses 3... Aí você vai olhar, ele dirigia já há muito tempo.
E eu falei, mas como que ele não sabe dirigir? Até imaginei que era um certo exagero do treinamento. A gente ainda tem uma dificuldade também em formar condutores, né? Com certeza, nós também enfrentamos muito esses casos de pessoas que não sabem dirigir, têm carteira, casos até quase engraçados, se não fossem tão perigosos, né? Pessoas que falavam para nós, de repente, não, eu só sei dirigir trator, mas está contratado por uma empresa para dirigir uma picape, por exemplo. A questão é que, embora estamos melhorando nesse sentido, muitas vezes o que é ensinado é a operar o veículo, mas não a operar o veículo entendendo que estaremos inseridos no trânsito com situações diferentes, situações do entorno, do clima, dos outros condutores, às quais temos que nos adequar, né? Então, está faltando essa parte, né, da prevenção, né, da conscientização desde a base, né? Um pouco diferente do que encontramos na Europa, por exemplo, que os cursos para você obter uma carteira são extremamente mais exigentes, né? E que até depois que você tem a carteira, em alguns países tem uma P de principiante por 2 anos, né? Tem várias coisas que ajudam para primeiro, para estar realmente preparados para se inserirem no trânsito e depois para avisar os outros de que você ainda não tem toda essa experiência, né? Então, é um caminho a percorrer e é por isso também que se fazem necessários os treinamentos, né, que nós fazemos para condutores, né, de companhias que vão estar inseridos no trânsito, embora essa não é a função deles. Então, isso é algo a mais que eles têm que fazer todos os dias, né, com determinada pressão, em alguns casos. E aí eu me lembrei, né, enquanto o César estava falando, de várias situações que, como estávamos falando no começo, né, de falta dessa coerência, né? Essa questão das multas, para nós, às vezes, é até bastante frustrante, porque se nós queremos educar e vemos que, quando aparecem as multas, em vez de irem para o nome do condutor, a empresa, de repente, não coloca nome nenhum e paga dobro, porque assim o vendedor pode continuar vendendo, é um contrassenso. Entendemos perfeitamente que existem necessidades, que hoje não dá para fazer exatamente tudo só da melhor maneira, mas precisamos estar no caminho, precisamos diminuir esse gap. É claro que a parte financeira de uma empresa é o que a mantém em pé, entendemos perfeitamente, mas temos que começar a caminhar nessa direção, né? Precisamos, por isso, quando eu falava no começo, a conscientização é no condutor, é no gestor, é no CEO, presidente, né? Porque em algum momento nós vamos ter essa coragem e começar a tomar as decisões com tempo, com prazos, mas se faz necessária essa coerência, né? É isso que nós queremos. Eu quero que você complemente aí, eu vou te dar 2 minutos para você complementar daqui a pouco, porque eu quero te fazer outra pergunta, se o tempo não acabar. Mas é uma coisa que ela acabou de falar também, esse negócio das empresas, você citou, né, que diretores e presidentes, isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina, né? E talvez aqui muita gente tenha se identificado que o presidente está com a carteira cassada, os diretores lá, e aí ele vai começar a implementar na base. E eu lembro já de empresas onde, eu já disse isso várias vezes e repito, eu acho que o Ministério Público devia intervir em empresas que pagam multa de colaborador. Devia existir uma lei onde a empresa devia ser punida, porque ainda existe essa prática de você, e porque já vem da cultura dessa pessoa que acha que o lucro é o mais importante, né? Alguém que podia estar passando na frente de alguém. Eu tinha uma empresa no Rio de Janeiro que eu visitei, onde eles pagavam multa até de sinal vermelho, assim. E ele falava não, é porque às vezes ele está fazendo uma entrega e ele está atrasado, e para nós, se ele justificar, a gente vai pagar a multa dele. E eu disse isso para ele. Eu fui convidado a ser retirado da empresa, porque eu disse isso para ele, que eu falei que o Ministério Público devia fechar a empresa dele, e que eu podia ser o meu filho, eu e meu filho passando na frente desse sinal, e ele que está ensinando esse cara. E eu fico pensando muito nesse efeito cascata, porque uma vez que você ensina, eu falo que empresa forma cidadão. As empresas que ensinam, né? Você passa 10 horas por dia aprendendo valores e princípios que a empresa te ensina. Quando você fica ensinando isso para um colaborador seu, que tipo, não, legal, o que é mais importante é você terminar a sua entrega, ele deve ser o pai que chega no final do dia em casa e fala para o filho que o filho aparece com um brinquedo, que não sabe de onde é, e o pai fala, pô, que legal, filhão, pegou de alguém lá na escola hoje? Porque é isso que a empresa está ensinando, você vai multiplicando isso, né? E a empresa tem que ter esse papel, que ela tem que entender que ela é também formadora de cidadão. Mas voltando a esse assunto que eu queria que você complementasse,
o lance da formação. Você também deve encontrar muita gente que não sabe dirigir. Não é uma pessoa que imprudente, que fala, eu vou sair dirigindo, falando ao celular, mas que quando ela está dirigindo, você percebe que ela não tem noção do que é dirigir um carro. Sim, tem muita gente totalmente que não poderia estar dirigindo. Um tempo atrás, eu fui fazer uma matéria, e aí na matéria queriam trazer uma pessoa que não tinha muita prática para estacionar. E aí eu falei que o menor problema da pessoa era não estacionar. Ela não sabia dirigir, né? Estacionar era o menor problema dela. E realmente, hoje você tem muitas pessoas que estão inábeis no volante. Inclusive, pegando uma carona da colega, esse domingo agora, nós mostramos no programa Auto Esporte, de fato, por que não ter essa iniciativa de, ao identificar aquele motorista como um motorista imperito, né, o que acabou de tirar a carteira de habilitação, ele ser identificado como é identificado no Japão, na Inglaterra, em alguns lugares dos Estados Unidos, daí por diante. É impressionante, porque nós fizemos um teste. A gente andou com um carro, onde naquele carro estava colocado que era um motorista que não tinha prática. E as pessoas deixaram de buzinar, as pessoas deixaram de tentar empurrar, elas não entenderam, passaram a entender que aquela pessoa ainda não tinha perícia. Então falta identificar. Claro que algumas pessoas não vão querer se identificar como novatos, mas os que fizerem terão uma facilidade muito maior e muito melhor. E não são só os recém-habilitados que têm dificuldades, muitas pessoas que já há muito tempo têm carteira de habilitação e não têm uma boa intimidade com a máquina, né? Isso para não falar de pessoas que não têm inteligência emocional e nem musculatura emocional para poder estar no trânsito. É aquela que em qualquer pequeno desvio, ela já... Eu brinco, na verdade, que esses motoristas são os motoristas pincher. Pincher. Vocês sabem o que é pincher? Aquele cachorro pincher? O pincher, não sei se vocês sabem, estudaram o cachorro e 50% dele ele é composto de raiva. Mas já os outros 50% é de ódio. E ele só treme. Só treme. E ele veio na vida para tremer e morrer. Pá, só isso. Então tem motorista que é pincher, velho. Qualquer coisa que acontece, ele já começa. Já treme no volante, sai xingando, dá em todo mundo. Não tem musculatura emocional. Não tem inteligência emocional. O que é pior, às vezes, do que não saber trocar uma marcha, do parar um carro numa ladeira ou fazer uma baliza. Entende? E pegando uma carona, eu queria dar um recado aqui. Essa empresa do qual você, empresas com estilo dessa que você visitou no Rio de Janeiro, vão acabar. Não vai ter mais espaço para essas pessoas lá. Assim como não vai ter mais espaço para pessoas que dizem assim, eu não vou punir porque ele é o meu melhor vendedor. Mentira! Sabe por quê? Em todas as empresas onde eu estou indo fazer um trabalho ou palestrar, eu peço para puxar a capivara dos melhores vendedores. Vou dar um exemplo do que aconteceu no começo desse ano, vou falar o nome da empresa, a IP. A IP, ela deu 6 carros para os melhores vendedores. Assim como empresas dão viagem bacana, né? Viagem para Dubai, viagem para Las Vegas, viagem para Diadema, só coisa legal. E aí, eu comecei a me interessar de quem eram esses bons vendedores. No caso da IP, dos 6 vendedores, a história é um pouquinho antes. Eu falei assim, puxa para mim, por favor, o número de multa desses vendedores que eu vou premiar entregando o carro aí. E a empresa preocupada, porque estava com um número alto de multas. Do outro lado, a menina quase teve um troço, acho que ela estava tomando alguma coisa, caiu da boca dela. Vai ser os loucos, né? Vai ser aqueles caras que estão no top 10 de multa. Eu falei, eu acho que você vai se surpreender. A hora que 2 horas depois ela me ligou, ela perguntou, você é bruxo? Por quê? Dos 6 que vão ganhar carro, só um tem multa. E sabe do quê? Rodízio de placa. Não cola mais esse discurso de que o melhor vendedor é o que corre. O bom vendedor é aquele vendedor que é estratégico. É o cara que mais ouve do que fala, é um cara controlado, não tem mais espaço para esse tarado do acostamento que a gente vê por aí não. Tem cara que anda no carro, né, aqueles vendedores que faz aquela cara de estuprador de pedágio, não rola mais. Esses caras estão acabando, e essas empresas também estão acabando. Eu estou vendo isso, eu fico muito feliz quando eu vejo empresas que estão premiando ótimos vendedores, ótimas performances, e olha que coincidência, é um cara ético, educado, que respeita normas e regras.
Muito bom. Eu queria complementar. Claro, isso, até complementa, pegando carona no Rosina, que você por favor. falou da faixa de pedestres, porque, de certa maneira, você trouxe a questão de que é um hábito, é uma decisão que nós tomamos. É a decisão de sermos gentis, é a decisão de ter um determinado comportamento. E quando nós falamos em coerência, eu entendo perfeitamente o que você está falando, de que os melhores geralmente são melhores em muitas coisas, né? E é essa coerência que nós queremos. Quando o César falava é de dentro para fora, quando é de dentro para fora, isso se manifesta em todas as áreas, né? E é isso que nós buscamos. Eu acho que acabou a era do esperto. A questão é valores, né? E é isso que nós queremos. Quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Agradecer muito você, Rosina Camarota, agradecer seu pai, Fernando Camarota, que gentilmente veio nos visitar, muito obrigado. Agradecer pelo patrocínio, pela participação, por ter investido no nosso evento, acreditado na nossa causa. A gente fica muito orgulhoso com vocês aqui com a gente, muito obrigado. César Yanni, meu irmão, obrigado. Tamo junto. Estamos juntos sempre. Uma salva de palmas para a Rosina e para o César. Muito obrigada. Obrigado.